Pessoal, a gente está aqui agora com a terceira aula dos nossos pilares da mentoria Delta 5 e hoje a gente vai falar sobre um tema que para mim é um dos mais importantes: pessoas. Pessoas e negócios é a base de tudo. Tudo passa por pessoas. Toda e qualquer execução, ela depende de pessoas. E veja, você é remunerado por aquilo que você executa. Não existe remuneração sem uma execução, tá? Então, pessoas executam. Teoria e processo te apoiam e te potencializam a execução de pessoas, tá? Então, vamos fazer essa separação aqui, o que são pessoas, o que são técnicas e processo. Todos são importantes, mas hoje a gente vai falar exclusivamente de pessoas. Pessoas executam, pessoas fazem acontecer. Pelaquilo que você faz, pelaquilo que você entrega na parte de execução, e isso é muito mais forte na engenharia, você recebe algo em troca disso. Então, pessoas é a chave. E aqui a gente vai decorrer, é um dos pilares da mentoria Delta 5, e é um tema bem crítico, né, na nossa área. É a mão de obra despreparada, desqualificada, a gestão ineficiente dos nossos gestores e líder em campo, a comunicação ineficaz entre escritório e a obra, né? Então a gente tem esses temas aí muito recorrentes no dia a dia da engenharia, tá? Então, vou trazer aqui um pouco dessa questão das pessoas, muito voltado a focar ali na operação, tá? A gente vai falar um pouco de todas as áreas, mas a gente vai focar um pouco mais ali na operação. A nossa mão de obra é uma mão de obra, de certa forma, desqualificada, e aqueles que são qualificados já estão no mercado, falta mão de obra, existe um desinteresse da classe mais jovem, né, do pessoal mais jovem, em se interessar pelas áreas de engenharia, de obra, enfim, a gente passa por esse momento. E aí a gente começa a refletir aqui, dentro dos pilares da mentoria da Fafab, como tentar mitigar esses problemas e melhorar essa gestão de pessoas. Tá? Primeira coisa, a gente precisa entender que a ponta, ela sempre é a parte mais sofrida da operação. É a ponta, é onde a coisa acontece. Por outro lado, ela também é o seu contato direto com o seu cliente. Então, muitas vezes, a gente comete o erro de estar ali pensando nas estratégias, mas esquece que o pessoal de campo ali, na obra propriamente dita, ela é a sua ponta de interface com o seu cliente. É ali que as coisas acontecem. E aí, alguns detalhes aqui são importantes, né? Uniformes, apresentação, uniforme sempre limpo, sem estar rasgado, uma boa gestão, os funcionários minimamente satisfeitos com a empresa, que geram uma reputação adequada perante o cliente. E como que a gente faz isso? Como a gente mantém um clima de prosperidade, de comunicação, um clima onde as pessoas conseguem trazer as informações até seus líderes dentro de um canteiro de obra? Nesse contexto, traz uma teoria que eu lembro bem, logo ali na faculdade eu estudei, que é da pirâmide de Maslow, onde ela tem uma pirâmide, onde na base tem as necessidades básicas do ser humano, né? Ou seja, são as necessidades fisiológicas, né? Alimentação e entre outras, a necessidade de segurança e de sociabilidade. Então essas são as necessidades básicas. E essa teoria nos diz o seguinte, que não adianta eu dar uma necessidade do topo da pirâmide sem a de baixo ter sido saciada. Ou seja, não adianta eu falar de premiação de funcionário do mês se o seu salário está atrasado, se eu não tenho segurança. Então não vai funcionar. Então assim, a gente tem que começar a fazer o básico, novamente, o básico bem feito. O que é o básico bem feito? Muitas das vezes é manter o seu salário em dia, é manter todas as necessidades ali de atendimento às leis em dia. Isso é o básico. A partir daí, você desenvolve para outros níveis, né? Outros níveis de satisfação do seu funcionário. Ou seja, uma remuneração por premiação, quando ele faz bem feito, funcionário do mês, engajamento, ele ser ouvido, escutar o que o seu funcionário está falando e aí fazer uma retroalimentação, ter um bom alinhamento entre seu líder na obra e seu funcionário. Tudo isso são coisas que intencionalmente a empresa tem que buscar. Para quê? Para que as pessoas que estão ali no contato direto com o seu cliente minimamente estejam satisfeitas. Vai agradar a todos? Não, não vai agradar a todos. Então a gente tem um trabalho aqui dentro da mentoria que a gente vai falando um pouco sobre essa gestão de pessoas, envolve um pouco de perfil comportamental também,
fazer essa análise e aí ter de uma forma uma equipe mais concisa na obra. Lembrando, pessoal, o contato direto do dia a dia com o seu cliente são seus funcionários da operação. Se isso não estiver funcionando bem, minimamente satisfatório ao cliente, não adianta trabalhar o resto. Pessoas são quem faz a execução. E você é pago por aquilo que você faz, por aquilo que você executa, tá bom? E dentro dessa questão de pessoas, eu vou trazer aqui alguns tópicos, vou trazer tópicos para vocês, aonde a gente vai abordar isso aqui de uma forma mais sistêmica. Para você, aonde a gente vai explorar de forma melhor esses pontos. O primeiro ponto que a gente tem dentro de pessoas é a falta de clareza da função. Esse é um primeiro ponto. A gente vai decorrer aqui em alguns pontos, em uns 3, 4 tópicos, mas esse é o primeiro tópico. Falta de clareza da função. Seu funcionário precisa ter clareza de qual é a função. A maioria das empresas não tem uma descrição de cargo e função. Então ele faz tudo, ele ora tá lá fazendo uma atividade, depois ele desce faz outra, depois ele vai fazer outra, depois vai fazer outra. Ele nunca tem uma clareza da função dele ou da rotina do dia a dia. Isso gera o quê? Improdutividade, descontentamento, porque ele nunca consegue ir ao próximo nível de uma função, ele nunca sabe o que vai fazer no outro dia, tá? Então assim, ter a clareza da função de cada funcionário ali, e o que cada um tem que fazer para que todo o sistema funcione, é essencial. Então esse é um ponto que a gente tem que ter muita clareza, de passar para cada funcionário qual é a função a ser desempenhada. Então cada um tem que saber literalmente o que eu faço aqui, qual que é a minha função. Lógico, aqui também a gente não vai engessar. Tem pessoas que vão ter funções genéricas, e aí descrever quais são essas funções genéricas, e vão ter profissionais que vão ter funções mais específicas. Mas dentro dessa função específica, colocar muito claramente o que ele faz, até para gerar um senso de profissionalização e capacitação dessa pessoa, tá? Então, quanto mais ela fizer aquela mesma coisa, mais produtiva ela vai se tornar, mais efetiva ela vai ser naquilo que ela está fazendo. E cada vez mais, como mais efetiva e mais produtiva, e você tem do outro lado a remuneração por ele ser mais efetivo, ele vai se empolgar, porque vai ser reconhecido, vai ser remunerado, e vai procurar fazer mais assertivamente aquela função. E quanto mais ele repete, mais profissional ele vai ficando dentro daquela função. Então aqui é um dos pontos importantes, que é a falta de clareza da função. Isso é uma coisa que a gente precisa, como top 1, resolver isso aqui, tá ok? Qual? O segundo tópico são lideranças despreparadas, tá? Então vamos aqui. Então normalmente a gente tem os líderes ali da obra, né? Então temos aqui lideranças. Opa. Nós temos lideranças despreparadas. A gente vive uma falta de escassez de mão de obra, né, global, mas o encarregado ou mestre de obra são funções a quais a gente está realmente aí tendo grandes dificuldades. E as pessoas, muitas vezes, a gente está tendo que promover profissionais que ainda não estão prontos para essas funções, né? Então a gente tem lideranças despreparadas, ou seja, encarregados despreparados tecnicamente por uma demanda excessiva que a gente tem, e isso gera a falta da mão de obra. Então, como a gente pode minimamente resolver esse problema? Com treinamento, educação, treinamento, fazer um cargo de descrição muito bem feito, dar apoio com outras pessoas mais experientes, tentar minimamente colocar essa liderança próximo de uma liderança já mais experiente durante um tempo, seja um mês, para que aí sim possamos passar ele para uma outra obra, porque a necessidade dessas lideranças fez com que a gente acelerasse o processo. Mas a gente vê falhas. Hoje é difícil achar lideranças que tenham clareza naquilo que ela tem que passar para o seu subordinado, ou que tenha o mínimo senso de liderança, a postura de um líder, né? A gente tem que treinar minimamente nossas funções de líder até a postura de um líder, ou seja, liderar pelo exemplo. Ele não pode ser ele tem que ser o melhor funcionário. Ele está ali na função de líder. Imagina se seu líder é um líder
Permissivo é um líder que chega atrasado. Qual que é a mensagem que está passando para sua equipe? Que pode chegar atrasado porque é normal. Então, ter o preparo dessa liderança é um dos pontos chaves, tá? Porque a gente passa muito por essa liderança. Hoje a gente tem 20 canteiros de obra aqui espalhados em São Paulo e o interior de São Paulo. E eu te falo, obras onde a gente tem lideranças que não estão preparadas, normalmente temos grandes problemas. Todas as obras onde nós temos lideranças preparadas, que foram treinadas ou que já vieram prontas do mercado, a gente tem menos problemas, tá? Então, foco na liderança, seja numa formação, a gente está aqui também com a Zeta Educação para ajudar vocês nisso. É um programa longo, não é apenas vídeo na internet. A gente está realmente levantando uma bandeira aqui na parte de educação, e a partir dessa parte de educação, onde vai ter várias coisas, vários produtos, tá? A gente vai fazer um ecossistema onde a gente vai treinar lideranças também, vai ter cursos físicos no futuro para que a gente possa treinar lideranças a vocês. A gente quer criar um ecossistema, isso aqui não é apenas um vídeo solto na internet, o que a gente está construindo, iniciando-se aqui agora, a gente está construindo realmente algo de valor, que vai poder realmente ajudar vocês, ser parceiro na formação de liderança, com cursos técnicos, com desenvolvimento de pessoas, tá? Então é uma área que eu amo de paixão. Eu vim da base da pirâmide, então eu entendo disso aqui. Eu sei qual que são as necessidades de cada etapa, tá? Então eu quero já fazer um parênteses aqui dentro desse tópico, que a Zeta Educação nasce com esse quê de trazer um pouco, de elevar o nível da educação, das empresas de engenharia, dos nossos liderados, dos nossos funcionários. Isso é um compromisso, tá? Dito isso, vamos aqui para o último tópico desse item pessoas, que ele é praticamente uma consequência, tá, desses outros tópicos anteriores. O terceiro ponto é basicamente um resultado desses dois, tá? Ele é a falta de engajamento e alta rotatividade. Bom, se você tem falta de clareza na função, você tem liderança despreparada, você não tem minimamente atende ali seus funcionários, suas pessoas, dentro das suas necessidades básicas. Falta de engajamento e alta rotatividade vai ser apenas uma consequência dos dois primeiros, tá? A gente tem uma rotatividade, o turnover hoje aqui na empresa, ele chega a ser próximo aí de 15% a 20%. Já foi mais, já chegou perto de 30%, e a gente vem tentando diminuir isso, porque, de novo, isso aqui é uma coisa que impacta diretamente no seu resultado. Quanto custa colocar um funcionário dentro de uma obra hoje em São Paulo? Quanto custa demiti-lo? Quanto custa contratar um novamente, né? Se você fizer essa conta aí, hoje a gente tem um parâmetro aqui, entre colocar, fazer ali a experiência e demitir é algo em torno de 6 a 8 mil reais. Ou seja, se você contratou ali 10 funcionários ao longo de um tempo e demitiu dentro dos 3 meses, lógico que teve ali algum proveito, mas você gastou 8 mil reais fora o serviço que ele prestou. Então, trabalhar para que a gente tenha um engajamento e diminuir a rotatividade é uma questão que você reduz custo. E você reduzindo o custo, aumenta a margem. A gente tem processos e treinamentos onde a gente trabalha isso aqui dentro da mentoria para que você consiga reter essas pessoas e também, de uma certa forma, contratar mais assertivamente. Então, dentro de pessoas, a gente começa com uma boa contratação, um bom treinamento, um bom engajamento para evitar que ele venha sair na ponta, tá? Então a gente trabalha isso aqui dentro da mentoria de uma forma onde você vai conseguir aprender, ter um RH um pouco mais assertivo, saber qual é o momento onde você vai contratar para que você evite a falta de engajamento dessas pessoas e com isso uma alta rotatividade, tá bom? Pessoal, essa foi a terceira aula dos nossos pilares da Delta 5. A gente está falando aqui de uma forma resumida, tá? Isso aqui é muito mais aprofundado na mentoria e a gente sempre tem um foco em trabalhar na redução de custo, no aumento de receita e a partir disso aumentar suas margens de lucro, tá? De uma forma didática, de uma forma eficaz e de uma forma que já foi aplicada. Isso aqui é realmente o dia a dia do que a gente vive e do que a gente busca.
dentro das minhas empresas e eu trago aqui para vocês, nesses 5 vídeos aqui que a gente vai fazer, esse é o terceiro, a gente está dando uma noção a vocês de como é e como a gente pode ajudar você a levar o seu negócio a um nível mais profissional, de mais alto nível, de crescimento, de escala, de aumento de margem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, comentem aqui no nosso link, façam comentários, comente sobre coisas que gostariam de saber mais sobre esse tema de pessoas. É um tema que eu adoro, de paixão, para mim é onde a coisa acontece, é de onde eu vim, tem um carinho muito grande pelo pessoal de campo, tá? Então a gente quer trabalhar esse pilar aí na sua empresa para que a gente possa ter pessoas felizes, pessoas que estão engajadas com a sua empresa, que faz com que sua empresa cresça e é a pessoa que está ali no dia a dia com o seu cliente, tá bom? Fica aqui a dica para vocês, se quiserem se aprofundar mais, comentem, falem alguma coisa com a gente nas nossas redes sociais e a gente vai estar pronto aí para atender vocês e falar um pouco mais sobre pessoa com vocês. Um abraço.